Bom dia, garotada da tribo de Judá, graças e paz a todos, espero que todos estejam bem e quero dar parabéns a todos aí que estão se dedicando, se esforçando para fazer as atividades, inclusive o Juan, que acordou para a vida e só falta o Pedro, mas Pedro não deu acordo. Vamos lá, hoje a tia chegou ao ponto que a tia queria chegar, na revistinha, né, então... Agora a gente chega na revista porque já chegou num ponto melhorzinho pra gente dar aula. Tá? Mas aqui na revista também vai falar sobre ainda os livros do Velho Testamento, tá bom? Então lembra que nós vimos já Gênesis, Êxodo, Levítico. Aí agora nós vamos falar sobre Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Então a gente vai estar falando um pouquinho, tá? A aula é tudo isso, só que a tia vai parar um pouco, depois do domingo que vem a gente continua, tá bom? Senão a gente vai ter uma aula de 3 horas. E não é isso que dá pra ser. Então vamos lá. Livros históricos, reconstrução, continua na fé. Os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e 1ª Crônicas e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, são parcelas de um conteúdo extenso da história do povo de Israel. Constitui o gênero histórico que é mais utilizado em toda a Bíblia. Os autores dos livros históricos não tinham a pretensão de fazer o registro, somente por curiosidade ou meramente capricho. Eles relatam a fé, fidelidade, a infidelidade do povo para com Deus, as ações e intervenções de Deus na caminhada do povo. Mais uma vez contrapõe a natureza humana à benignidade de Deus a muitos protagonistas em todo esse bloco bíblico, tá bom? Então a gente vai falar sobre esses livros históricos daqui, tá bom? Então vamos lá, antes de nós darmos início realmente à nossa aula, nós vamos fechar nossas olhos e fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa semana, Senhor, que o Senhor esteve presente em nossas vidas, ó Pai. Te agradeço, Senhor, por mais um fôlego de vida, Senhor, por o Senhor mantermos nós com saúde, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, Senhor, a cada dia, Senhor, aumentando, Senhor, a nossa sabedoria, ó Pai, e dar-nos entendimento da Tua palavra, Senhor. Tudo o que eu lhe peço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Deuteronômio 34 conta que no cume de uma montanha, Moisés avista a terra. Ele morreu, mas outros vieram dar a continuidade da promessa de Deus. Josué 21, 43 e 45. Então vamos lá abrir a palavra do Senhor hoje. Vamos lá. Josué 21, 43 e 45, fala assim: desta maneira deu o Senhor a Israel a toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhe deu repouso em redor, segundo todo quanto jurava aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor lhe entregou nas mãos. Então aí aqui quando a gente vai ver, quando Josué, ele começa a separar a terra nas 12 tribos, você vai ver que isso, Deus já tinha prometido há muito tempo lá atrás, que seria dada a terra prometida a eles. Então, se concretizou. Não importa se a promessa foi feita aos tataravô, ao avô ou ao bisavô. Importa que no determinado ponto, né, Deus fez se cumprir aquela promessa. E é importante a gente lembrar que a promessa só não se cumpriu antes, não foi por causa de Deus. Foi por causa do povo que era muito errante. Toda hora eles erravam e murmuravam, né? A caminhada da terra do Egito para a terra, se você for ver no mapa, aí, se você quiser depois dar uma olhadinha no mapa, não é tão demorado, não ia demorar 40 anos. Demorou 40 anos por causa do povo em si mesmo, que eles murmuravam, reclamavam, começaram a adorar outros deuses.
E aí precisou de Moisés corrigir daqui, precisou correção de lá. E foi todas aquelas histórias que a gente viu. Mas mesmo com tudo, né, Deus sempre estava dando as misericórdias de Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovam a toda manhã. Então, mesmo assim, o Senhor, ele concretizou a promessa, certo? E aí, Canaã, ele começa a dividir o país entre 12 tribos. Sua tarefa, né, a de Josué, era liderar o povo na posse e na organização social, com sua liderança espiritual. Ele deveria viver conforme a lei do Senhor e guiar o povo em retidão e fidelidade. Então, essa era a função de Josué. A sua atividade, anota aí, a atividade é: quais eram as 12 tribos? Então, você vai fazer um mapinha bonitinho lá, como se fosse um mapa do Brasil. Não tem lá Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, tem lá Amazonas, Macapá, São Paulo, Minas Gerais, né? Você vai fazer um mapa, né? Tem até algumas partes da Bíblia que tem. Você vai procurar lá, ou senão você vai desenhar na sua mente mesmo. Tem as 12 tribos, então você vai fazer um mapa bonitinho, pintar lá quem são as 12 tribos, certo? Então, pulando para o livro de Juízes, relata em que o povo, ele dá as costas para Deus e volta a adorar a outros deuses. Ele se desvia do caminho, por consequência, eles provam da ira divina. Em Juízes, eles recebiam de Deus um chamado para livrar o povo da submissão dos seus inimigos e o que acontecia devido aos seus pecados. O papel do juiz era de libertador, porém muitos não davam ouvido à voz de Deus. Por isso, inúmeros relatos de escravidão, violência, vingança, exploração, trabalhados neste livro. Enquanto o povo andava com Deus, vivia feliz, mas afastava-se, vinha a infelicidade. Otoniel, Adode, Sagar, Débora, Gideão, Jefte e Sansão foram alguns dos principais juízes deste período. Então, o que a gente pode notar no livro de Juízes é que o povo andava fiel com Deus, eles andavam felizes. Eles começavam a adorar outros deuses, porque eles tinham toda vez essas recaídas. Eles começavam a ser o quê? Escravos. Eles começavam a se submeter ao povo lá, à liderança. E aí eles iam lá, quando estava tudo ruim, né? E eles iam fazer o quê? Clamava a Deus, né? Senhor, me ajuda. Aí Deus ia lá com a sua misericórdia, mandava um juiz lá, mandou Sansão, mandou Otoniel, mandou Débora, mandou Gideão, tudo para libertar esse povo. Então Deus ainda agia de misericórdia lá para libertar. Mas toda vez que a gente pode olhar, e até hoje se você olhar para o país de Israel, e você ver as contendas que eles têm, e olhar para a Bíblia, né, para o passado que eles têm, é consequência tudo do pecado deles. Por quê? Eles devem ser um povo que olhar para Deus e falar assim, nossa, Deus ele foi realmente um Deus generoso, amoroso e bondoso para com eles. E seguir, não. Vira e mexe, eles têm uma recaída de adorar a outros deuses. Então, conforme eles vão adorando os outros deuses, eles provam da ira de Deus também. E aí você vai para a segunda atividade, que tem tudo a ver com isso. Qual é o mandamento que fala para nós sobre isso? Tem um mandamento que Deus fala que a gente não deve fazer. Então, se você praticar esse mandamento aqui, você automaticamente não vai viver na infelicidade que as pessoas vivem. Às vezes você olha a pessoa do mundo e você fala assim, nossa, mas ela é tão feliz, isso, aquilo, outro, ela tem bens materiais, tem não sei o quê. Só que será que realmente elas são felizes? Será que ela tem essa felicidade que a gente tem de servir a nosso Deus? Então, tudo isso, às vezes eles
às vezes a pessoa acha que está realmente plenamente feliz, mas no fundo ela não é uma pessoa feliz, porque a felicidade realmente ela não conquistou aquela alegria que veio do Senhor, né? E aí lá no livro de Ruth, muitas vezes é citado com referência para falar do amor, da amizade, da lealdade entre duas mulheres. Entretanto, há mais que isso. Ruth não abandona Noemi, já idosa, viúva, amargurada pela morte dos seus filhos. Esta sugere a nora que volte para o povo em Moabe e procura se casar novamente. Ruth prefere acompanhá-la até Belém no trabalho no campo. Ruth conheceu Boaz, parente do seu sogro, com a ajuda de Noemi. E eles se casam. Do filho nasce o Obed, que nasce de Jessé e desde Davi, futuro rei de Israel. Em Ruth, não somente a imagem de Deus reflete, mas um plano de salvação, remissão e libertação constante são manifestos na caminhada do povo de Ruth. Então aí vocês vão ler em Ruth 4, de 11 a 17. Na abertura, a tia hoje já falou sobre a história de Ruth. E aí a pergunta, a atividade é: você tem amigos? Quantos? Qual é o seu melhor amigo? Então, a tia falou sobre Deuteronômio, Juízes e Ruth. E eu falei sobre 3 atividades que é para vocês fazerem, certo? E aí, domingo que vem, a gente vai falar sobre Samuel, que é uma historinha bem legal. E nós vamos falar sobre Samuel e os outros livros, se derem tempo. Tá? E o importante é vocês perceberem nesses livros que eles, é o que a tia estava comentando, que eles sempre relatam a caída, né? Que eles sempre estão se deslizando para adorar outros deuses, fazer as coisas. Então, que a gente também possa estar atento, não a adorar os outros deuses, mas estar atentos a não fazer só as coisas do mundo, né? Porque as coisas do mundo nos encantam, nos fascinam, mas a gente tem que olhar e observar que as coisas de Deus são melhores para o nosso coração, para a nossa vida, e ela sim vai trazer felicidade eterna. E de repente você acha que uma pessoa que está no mundo está aí gozando de alegria, né? Vai pra balada e tal, a pessoa tem maior liberdade, é isso, aquilo outro. Só que quando você vai ver na realidade, ela está numa infelicidade e numa morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Então, se você começar a fazer muito pecado, como a tia falou no domingo passado, o Espírito Santo vai se distanciando de você e aí você perde a força, né? De orar, você já não quer mais orar, você já não quer mais louvar, então você vai ficando afastado de Deus e aí você vai começando a cometer as coisas erradas, né? E vai entristecendo o coração do Senhor. E era isso que o povo fazia. Eles acabavam fazendo as coisas que o coração desejava, ia se afastando de Deus, e aí quando o negócio estava feio, eles gritavam para Deus, e Deus, todo misericordioso, ia lá e salvava. Mas às vezes não vai dar tempo da gente fazer Senhor, me salve. Então a gente tem que ficar bem atento, porque a gente não sabe que hora que vai ser. Então a gente tem que ficarmos atentos, porque de repente a gente não tem um momento de mudar toda a situação. Então a nossa obrigação é andarmos sempre direitinho, tentarmos andar direitinho, né? Que é onde a tia pergunta qual é o mandamento que Deus nos fala sobre isso. Eu vou falar só um toque. Deus, ele gosta que a gente adore outros deuses, né? O que ele fala nos mandamentos? Então você vai procurar lá, tá bom? E depois eu quero saber aí se você tem muitos amigos, qual é o melhor amigos, quantos? No Face a gente tem muitos, né? Mas será que todos são seus amigos? Será que você pode contar com uns 5.000 e poucos, né? Tem gente que tem 5.000, tem uns que tem 2, eu acho que tem uns 500. Mas será que todos esses são nossos amigos ou só são curtidores, compartilhadores e comentadores dos nossos status? Então é isso que a tia quer saber, tá bom?
Um beijo pra vocês, tenham um bom domingo, façam as atividades, postem os desafios e fazem as aulas aí, tá bom?